Agora, eu gostaria de apresentar aí um médico, né, americano. Veja, Peter, né, Duesberg. Ele é relativamente novo no trabalho dele e ele vê as doenças, né, do HIV, que é do AIDS, né, vê outros tipos de doença como relacionadas, né, como o próprio câncer, relacionado mais à energética. Então, eu escrevi um trabalho, um livro, sobre o que eu chamo de a verdadeira medicina, né? Que é a questão da energética, que a questão da saúde ou da doença é mais ligada à questão da energia do ser humano. Esse livro aqui, Metafísica Trilógica número 3. Então, o que esse Duesberg ele escreveu, né? Veja o esquema que eu coloquei aí. O que seria a doença, né? Que a doença, a célula, né? A molécula, né? Doente, ela é formada por praticamente um núcleo de proteínas, que ela tem um núcleo de proteínas, né? Que se desenvolve e sem qualquer elemento bacteriológico. Até número 2, veja lá no esquema, que atravessa os filtros bacteriológicos. Logo, não existe bactérias, principalmente no AIDS, né? No câncer, que é um defeito na célula, que é um defeito, né? Nas moléculas. Então, se a molécula não tem a energética certa, se a molécula, por exemplo, recebe energia assim errônea por causa do estilo de vida, tende a se tornar doente. Então, no caso do AIDS, né, nós tivemos, não só no Brasil como na Inglaterra, pessoas que se recuperaram totalmente do problema de AIDS e de CA também, de tumores, de câncer. E por que isso, né? Porque se a pessoa muda, quer dizer, melhora a maneira de sentir, quer dizer, se ela aceita a vida, se ela tem afeto, se ela pensa de um modo melhor, se ela aceita a beleza da vida, se ela resolve ser mais assim, adaptada, mais grata, como a Melanie Klein fala, se ela se adapta à vida, se ela aceita, então ela pode mudar toda a sua estrutura e sarar, pelo menos, das piores doenças. Então veja no esquema sobre o Duesberg que, em terceiro lugar, a célula hospedeira cria novas cópias. Então o senhor nota que uma célula, né, que se deforma, a tendência dela é deformar a vizinha. E com isso a terceira, com isso a quarta, a quinta. E não é porque ali tem um agente externo, bacteriológico. É a própria pessoa, principalmente a pessoa fuma muito, toma muita droga. Principalmente essas drogas terríveis, né, atuais. O que acontece? Até questão de alimentação. A questão genética. Se come, por exemplo, alimentos que não são naturais, que são transgênicos, a tendência é mudar a própria estrutura. Como acontece, por exemplo, nos ratos, né? Estão fazendo experiência e notando que o milho transgênico diminui, por exemplo, o rim do rato. Agora, os senhores vejam, né? No ser humano, né? Que come agora mais comida transgênica, o que pode acontecer no rim, o que pode acontecer no fígado, no coração, etc, etc. Mesmo que a parte cardiológica, né, a parte da circulação sanguínea, de infarto, essas coisas, sejam muito ligados a fatores energéticos, né? A pessoa que entra na fúria, ela corre o perigo de ter infarto. Então veja agora, novamente no esquema do Peter, em quarto lugar, né, a célula é tomada, né, pela força eletrostática, compreende? Quer dizer,
Ele quer dizer isso, que é um elemento elétrico, que uma célula se comunica com a outra pela energética. Então, como é que se comunica, né? A própria fala, o que nós falamos é elemento energético. Então, ou a própria visão, né? Ouvido, quer dizer, a parte sensorial é energético. Então, o que acontece é que o cérebro codifica, né? Que o outro fala e entende. É por esse motivo que, por telepatia, é muito mais fácil um entender o outro, até por gesto, né? Por mímica. Então, veja, em quinto lugar, né? Que o câncer precisa da força eletroquímica para haver mutação celular. Então, notem que é um problema de energética, que havendo uma mudança elétrica praticamente, aliás, na Suécia, existe lá um famoso cientista que fala que o ser humano é um ser humano elétrico, que tudo aquilo que ele tem no corpo é dirigido pelo sistema elétrico que ele tem. Então, e notem agora, em sexto lugar, né, que as intenções desonestas cortam as enzimas do DNA, invertendo as células, que a origem energética das doenças é essa. Então, a cura também deve-se proceder de uma forma energética. Então, por esse motivo, o medicamento, em geral, não tem o efeito que, em geral, as pessoas pensam, que a cura se dá mas pelo processo de psicoterapia, ou então de socioterapia. Quer dizer, se a sociedade tivesse uma estrutura normal, uma estrutura certa, muitas doenças seriam evitadas. Então temos que ter consciência da estrutura errônea. Então eu gostaria de pôr aí uma sentença final para os senhores prestarem atenção. Veja lá. A enfermidade consiste em uma luta contra a verdade, o amor e o belo. Notem, né? Que o que acontece é isso, por causa da inveja, por causa da soberba, por causa do rancor. O ser humano não aceita a verdade, o amor e o belo. Quer dizer, é uma luta direta, né? Contra o ser divino.